Perturbações espirituais. Capítulo 9. Amplia-se a área de trabalho. Parte A. Aquela havia sido uma reunião especial, em que as duas instituições dedicadas ao bem uniram-se para afirmar propósitos de fidelidade a Jesus, desarmar os emaranhados fios da intolerância e dos desplantes em referência à pulcritude do Espiritismo. A doutrina que Jesus nos oferece diz respeito à vida imortal. Não se trata, portanto, de um código de ética transitório para acomodações e confortos durante a vilegiatura carnal. Sobretudo, tem a ver com a realidade do ser indestrutível, não somente com os seus desequilíbrios, não sendo uma nova caixa de Pandora para a solução de problemas, como vem sendo utilizada pelo desconhecimento de alguns membros que nelas bourejam. A existência física é bênção incomparável, mediante a qual a consciência do si desperta e faculta o entendimento de valores que jazem adormecidos nos refolhos do ser. Longa ou breve, é sempre transitória e tem por objetivo alertar o ser humano para a sua realidade transcendental, especialmente ante os sofrimentos que irrompem de todo lado a impermanência material. Quando se conhece profundamente o significado da revelação imortalista, altera-se a conduta moral e os objetivos essenciais da existência passarão a um plano de maior relevância, por abrangerem mais do que o breve período carnal, alongando-se em direção à imortalidade. Henrique, por exemplo, o irmão caído na estrada, que fazia recordar a vítima do assalto narrado por Jesus na parábola do bom samaritano, à medida que despertou da hipnose do mal e reconheceu alguns dos princípios espíritas, operou uma revolução interna digna de louvor. Havia sido, na juventude, advogado promissor, com uma brilhante carreira, vivência social invejável, mas sem resistência para as reparações que lhe estavam no programa evolutivo, em decorrência do comportamento soberbo de existência próxima passada. Envolveu-se nas armadilhas do sexo e do álcool, nas altas rodas da ilusão, apaixonando-se por jovem leviana e exploradora, que o desnorteou completamente após exaurir-lhe os recursos econômicos, e logo o abandonou, quando se lhe apresentaram alguns sintomas de tuberculose pulmonar. Sem uma fé religiosa racional que o ajudasse a compreender as vicissitudes, mergulhou mais fundo no álcool e na drogadição, quando foi conduzido por amigos apiedados a uma clínica de tisiologia, na qual, após um ano de sofrimento, teve o mal estagnado, conseguindo a cura clínica, não porém a saúde real. Deixou-se consumir pela paixão doentia e, descendo os degraus do infortúnio, terminou na rua, à semelhança de outros tantos sofredores que se perderam a si mesmos. A bondade cristã de Senira ergueu-o vagarosamente, apresentou-lhe novo rumo e diferente significado existencial, no qual poderia auto-encontrar-se e tornar-se credor de uma vida harmônica. Nesse momento, mesmo em recuperação difícil dos vícios que se permitira, descobriu na arte de ajudar o sentido psicológico para a sua existência despedaçada. A sua proposta para um núcleo de socorro em bairro modesto passou a preencher-lhe os espaços mentais, a aproximar-se mais da instituição de amor que lhe ensejava a recuperação interior. As dificuldades
que assaltavam a sociedade haviam criado situações conflitantes, uma rede bem tecida de intrigas e maledicências, grupos hostis uns aos outros, enquanto se ensinava cordialidade e amor. A partir da libertação do adversário espiritual, mudar-se-iam os comportamentos, porque Carolina, ao despertar para a sua realidade pessoal, começou a elaborar um plano de edificação moral interna e a trabalhar em favor do próximo em qualquer situação em que ele se apresentasse. As instituições de qualquer porte devem manter relacionamentos fraternais de sustentação, a fim de se ampararem nos momentos difíceis, sempre preocupadas em fazer o melhor conforme os ensinamentos do Mestre, sem as infelizes competições, muito do agrado do ego doentio daqueles que a constituem. Enquanto os benfeitores exultavam ante os primeiros resultados promissores, as criaturas experimentavam alterações significativas na emoção e no prazer de estarem juntas a serviço do bem. Fazia algum tempo que uma veneranda sociedade espírita com digna folha de serviços ao Senhor e à humanidade estava sendo sitiada por inimigos soezes da verdade. Sob sua inspiração, lentamente se infiltraram nas suas fileiras pessoas inescrupulosas e de boa aparência, loquazes e de projeção social, com propósitos exibicionistas de poder e de grandeza, ao considerarem o imenso patrimônio material que a tornava muito bem situada entre as demais, suas correligionárias. Com excelente programa de divulgação doutrinária, houve um grande progresso social e passou a desfrutar de respeito e consideração na comunidade em que se encontrava fixada. No entanto, é normal que a grande árvore, quando tomba, produza muito ruído, enquanto que ao crescer o fenômeno dá-se em silêncio. Sitiada pelos adversários desencarnados do Cristo, começaram a surgir as disputas mesquinhas pelos cargos de projeção, formando-se grupos que se antagonizavam, embora mantendo a aparência jovial que lhe disfarçava o sentimento. As suas atividades mediúnicas, nada obstante os cuidados dos mentores espirituais, passaram a apresentar excentricidades. A adoção de teorias absurdas, falsamente rotuladas como científicas, sem qualquer estrutura dessa natureza, diminuindo-se o atendimento aos sofredores e desencarnados por serem experiências do passado, já ultrapassadas. Concomitantemente, como sempre ocorre, surgiu um grupo falsamente intelectualizado para combater os denominados serviços de desobsessão, que passaram a ser transferidos para programas psicoterapêuticos, chegando-se a substituir, para uma linguagem técnica, os demônios referidos no Evangelho pelos conflitos que seriam os demônios reais a afligirem as pessoas. O desfile das vaidades, num crescendo contínuo, praticamente expulsou os espíritos nobres da sociedade espírita, tornando-a paradoxal agrupamento de espíritas sem espíritos. Nesse crescendo de presunção em autodesenvolvimento, surgiram os descontentes com os administradores fiéis que desejavam preservar o patrimônio que lhes fora confiado. E logo as calúnias e disputas encarregaram-se do trabalho interno de destruição, quais cupins que invadiram madeira nobre e não foram percebidos, mantendo a aparência brilhante, mas internamente em decomposição.
No passado, os desafios aos espíritos procediam do mundo exterior, sendo fáceis de percebidos e mesmo superados. Na atualidade, porém, a crueza da perseguição é de natureza interna, na intimidade das próprias instituições, por invigilância de alguns adeptos que não se permitem penetrar pelo conhecimento verdadeiro da doutrina. Adicionando-se a essa fragilidade moral as perturbações provocadas pelos inimigos invisíveis que se comprazem em gerar conflitos, sobretudo trabalhando as imperfeições morais daqueles que lhes tombam como vítimas. O Espiritismo é doutrina eminentemente cristã, fixadas nos postulados exarados pelo Mestre Jesus, devendo seus adeptos estar vigilantes, a fim de que os pruridos da vaidade, da presunção, do orgulho não os dominem. Toda edificação que tenha deficiência na sua base está sempre ameaçada de ruir. Assim, devem ser considerados os labores espirituais que deverão reger as consciências humanas no porvir, construídos na lealdade de princípios e de conduta, com seus membros profundamente vinculados à oração. A vivência dos pensamentos saudáveis, não dando campo mental à futilidade, nem às cruezas desse momento aflitivo. A sociedade espírita são os membros que a constituem, não a aparência material, as suas estruturas físicas, mas os serviços iluminativos que nelas se operam, a paciência e a compaixão para os desnorteados que a buscam, onde vibre a lição ímpar da caridade, que deve ser sempre praticada conforme as circunstâncias e o momento, jamais adiada sob justificativas organizacionais, porque quando é muito discutida, o socorro emergencial chega tardiamente. Indispensável que os espíritas se conscientizem de que o Evangelho é muito mais do que um dos belos livros de que a humanidade tem conhecimento, sendo um tratado de conduta e um tesouro para ser aplicado em todos os momentos da existência humana. Naquela mesma madrugada, após as atividades de amparo à nobre casa do irmão Astolfo, nosso grupo dirigiu-se à entidade que padecia a constrição das trevas e se encontrava em verdadeiras batalhas, nas quais o ódio contorcia as relações antes amistosas e a violência das paixões descera a nível insuportável. Ao invés de serem estudados os problemas em conjuntura fraternal, como recomenda o dever cristão, alcançavam as páginas dos jornais em escandalosas acusações de peculato, de abusos de poder, de apadrinhamentos e desvio de verbas, desmoralizando na opinião pública o trabalho de muitos decênios de abnegação e de luta. Igualmente, pairavam ameaças de processos por parte de alguns dos seus diretores, de intervenção judicial e até mesmo policial. A situação estava insustentável. De nada valiam as admoestações dos guias espirituais que sofriam a ingratidão dos seus pupilos e também eram acusados de mistificadores a serviço dos companheiros denominados corruptos, quando não anuíam as suas condutas perversas. O escândalo sempre encontra ressonância nas mentes ociosas, e os conflitos pessoais, nesses momentos, tornam-se armas de acusação e de vingança imprevisível. Quando se atinge esse estado de ânimo, é quase inútil qualquer tentativa de reconciliação, porque cada oponente se oculta no bastião escuro do seu interesse e desloca-se emocionalmente da realidade para sintonizar com os objetivos,
e inditosos que no momento acalenta. Nada obstante, os serviços edificantes ali realizados, na sucessão dos anos, haviam feito à instituição granjear grande número de espíritos reconhecidos que velavam pelo seu progresso, lutavam pela preservação do seu patrimônio moral e espiritual, insistiam na ação do compromisso cristão iluminativo. Foram esses beneficiários, desde criancinhas, amparadas em momentos próprios, enfermos e desvalidos do passado, necessitados do presente e trabalhadores amorosos que formavam a muralha de resistência ao mal, embora sofrendo a infrene agressividade de todos os lados, fiéis, porém, à obra de caridade e de libertação de consciência. A instituição, por muitos títulos, rica de méritos, estava inscrita no livro do Reino dos Céus, pela obra de construção do amor e da verdade na terra. Seus fundadores e antigos cooperadores, agora desencarnados, embora lamentando profundamente a situação que muitos não se davam conta, que dizia respeito à interferência das forças das trevas, que tentaram em seu tempo enfrentar o próprio Mestre e agora operavam com maldade. Buscavam preservar a psicosfera de harmonia entre os que permaneciam fiéis ao programa de amor, ao mesmo tempo fortalecendo-os, a fim de que se mantivessem em silêncio. Sem defesas injustificáveis, quais Jesus no pretório, porque a verdade não necessita de palavras e sempre triunfa. Nesse amálgama de sentimentos vários de amor e de gratidão, reuniram-se e rogaram ao Senhor da vida a sua interferência pessoal, a fim de que os danos já causados não desanimassem os lidadores fiéis e a obra pudesse sobreviver à tempestade voluptuosa. Como consequência, o nosso grupo de ação deslocou-se para a sede da veneranda sociedade, a fim de serem tomadas providências mais radicais, com o propósito de modificar-se a paisagem danosa e ameaçadora. Os mentores da sociedade haviam programado um encontro espiritual entre as duas alas em dissidência, em tentativa de atenuar a gravidade da situação, demonstrando a interferência das trevas no delicado processo de agressividade. Cooperadores das primeiras horas que mourejavam do nosso lado foram adredemente convidados e especialistas em desobsessão, que desde há muito serviam na instituição, encontravam-se convocados, bem como dedicados médiuns e assistentes fiéis aos postulados de união e de entendimento para a magna reunião que logo mais deveria ter lugar.